24 anos, a mesma roupa, o mesmo plano. Ele não tá fazendo um filme novo, ele tá terminando o filme que perdeu há 24 anos. Em 2002, a Warner Bros. Contratou um diretor para fazer um filme e tu nunca viu esse filme porque ele nunca foi feito. Se ele tivesse sido feito, a gente não ia ter nada para ver agora em julho de 2026. Eu vou te contar o que aconteceu e por que essa reunião, que quase ninguém fala, é a chave para entender tudo que Nolan fez depois. E por que a Odisseia não é o próximo projeto dele. É o projeto que ele sempre foi destinado a fazer e o destino levou 24 anos para chegar lá. Até mais tempo que Odisseu. Só que antes de chegar lá, eu preciso te falar uma coisa. Porque eu sei que provavelmente tá sabendo da polêmica do filme, né? A Lupita como Helena, Elliot Page como Aquiles, Travis Scott como Bardo, nenhum ator grego como personagem principal, um figurino que mistura uma Grécia nem tão antiga com um tecido de roupa de Nova York de 2026, com a armadura do Batman. Metade da internet tá gritando que Nolan se vendeu pra agenda woke e uma outra parte tá comemorando que tem uma certa diversidade. Se bem que não muito, né? Mas tem gente que tá feliz com isso. E eu vou te falar uma coisa que vai incomodar os dois lados, porque os dois estão errados. E os dois estão sendo usados. Because of course, you're not really looking. You don't really want to know. You want to be fooled. Esse cara aqui dirigiu um filme em 2006 que ficou meio esquecido no meio dos Batmans dele, chamado The Prestige. E a última fala do mesmo filme dele: você quer ser enganado. E é isso que tá rolando agora. A polêmica do casting é o passarinho que Nolan tá te mostrando na frente da jaula. E tu tá olhando pro passarinho, enquanto isso o truque de verdade tá acontecendo no outro. Nessa história aqui, Nolan é o mágico e eu vou fazer o papel do Cutter, que é te explicar como que o truque tá montado enquanto tu ainda tá vendo ele em tempo real. O Nolan, ele tem um objetivo nesse filme muito mais oculto e desenhado há muito mais tempo que tu possa imaginar. E quando tu entende qual é, cada escolha de casting de figurino começa a fazer um sentido brutal. Cada figurino, cada locação, cada rosto que ele colocou em cena. Cada peça desse quebra-cabeça, que hoje parece uma provocação política ou um capricho do diretor mimado, na realidade tem uma razão muito mais profunda. Hoje eu vou destrinchar o master plan do Nolan. Esse cara, ele passou 25 anos preparando a Odisseia sem dizer que estava preparando a Odisseia. E as pistas estão lá atrás no primeiro filme que lançou ele para o público geral, chamado Memento, ou como a gente traduziu aqui, Amnésia. I have no short-term memory. Ele tá também depois em Inception. You're talking about dreams? Em Interstellar. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. Em Tenet. What happened here? Hasn't happened yet. Em Oppenheimer. They won't fear it until they understand it. Tem um fio puxando tudo para um lugar só. E não é uma teoria da conspiração, é um padrão. E quando tu vê o padrão, não tem mais como desver. Antes de eu te mostrar o plano inteiro, deixa eu te dar um mapa. Tem 4 coisas que tu vai entender no final desse vídeo. Primeiro, essa reunião de 2002 que pouca gente está falando, essa ligação telefônica entre o estúdio, esse jovem diretor de 30 anos, que 25 anos depois explica toda a carreira de Nolan e muda a forma que tu vai entender cada filme que ele fez a partir de hoje. Segundo, esse filme invisível que conecta Memento, Inception, Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer num padrão único, um padrão que aponta direto para a Odisseia e que grande parte da plateia nunca conseguiu enxergar com clareza. 3, como essa polêmica do casting é só parte de um truque e quem está sendo enganado é quem está fazendo um marketing gratuito para a Universal Pictures sem perceber. E 4, porque esse pode ser o filme mais importante que o cinema vai entregar, não para esse ano, mas para nossa geração. E o que isso tem a ver com essa história escrita 3.000 anos atrás? E no fim, essas 4 peças vão se encaixar numa única tese. A Odisseia que tu vai ver em julho de 2026 começa a ser planejada 24 anos antes do primeiro frame. E quando tu vê o desenho inteiro, não tem mais como tu desver. Vem comigo, que o plano oculto de Nolan começa agora. Antes da gente entrar de cabeça, eu preciso te contar uma coisa pessoal que eu quase nunca falei antes. E é o quê? Isso aqui, ele é o peão do filme A Origem. Isso aqui não é uma homenagem
de fã, porque eu acho ele um diretor incrível, o que eu realmente acho. Esse peão aqui, ele tem um poder simbólico que ele representa algo que eu preciso me lembrar toda hora, eu acho que todo mundo tem que lembrar. Eu fiz o peão porque nesse momento é o que estava mais marcante na minha mente, mas ele na realidade é uma homenagem oculta para Memento, primeiro filme oficial do Nolan. E, infelizmente o filme pouquíssima gente conhece. Eu tinha 14 anos quando eu vi Memento pela primeira vez. Traduziram como amnésia aqui no Brasil, o que tá errado, né? Porque Memento não é amnésia, Memento é lembrança, que é a coisa que tu guarda para não esquecer. The condition? It's my memory. Amnesia. No. It's different from that. E 14 anos é uma idade muito específica para um filme desse te pegar. Naquela época, Memento era um filme mais independente. Acho que foram menos de 5 milhões de dólares. E em 25 dias eles gravaram um filme inteiro. Para ter um comparativo, a Odisseia tem mais de 3 meses de gravação em diversas localidades e 250 milhões de dólares. Naquela época, pouca gente tinha ouvido falar de Nolan. Ele é um diretor de 30 anos que tinha feito só um filme antes, em preto e branco, o irmão dele, que nem apareceu em lugar nenhum. Aquele Nolan, ele não tinha basicamente nada. Ele só tinha uma ideia. E uma ideia, como o próprio Cobb fala, no Inception 9 anos depois. Idea. Parasita mais resistente que existe. Resilient, highly contagious. Eu saí daquele filme mudado. Logo depois eu me inscrevi no teatro, eu comecei a escrever minhas próprias peças e pensar em jeito diferente de trazer experiências, de retratar o tempo, porque aquele filme fez um negócio que nunca tinha sido feito até então. Mas depois eu vou falar um pouco mais de Memento, porque ele é a linha que tudo começa. A questão é que depois que ele fez isso, ele sumiu por um tempo. Ele fez Insônia, que é um filme incrível, mas é um filme de TV, né, pra locação só em DVD. E depois que vem o Batman Begins, que daí sim estourou e fez ele mudar completamente de proporção e virar um dos maiores diretores da geração. Then you become something else entirely. Which is? A legend, Mr. Wayne. Só que aí que tá o pulo do gato que eu vou destrinchar pra ti. O Batman Begins, esse filme que mudou o cinema de super-herói, na realidade, não era um projeto que ele queria fazer. Ele foi, de fato, um prêmio de consolação, que foi negado o projeto que ele tinha interesse mais profundo de fazer. E eu já vou chegar nessa história. Quando tu entender qual o filme que ele perdeu para acabar ganhando como prêmio de consolação o Batman, tu vai entender que esse projeto perdido, virando dentro da cabeça do Nolan nesses 24 anos seguintes, a carreira inteira dele deixa de ser uma sequência de filmes geniais e vira o que ela sempre foi, uma única jornada de volta para Ítaca. O ano é 2002 e o Christopher Nolan acabou de terminar Insônia, 32 anos de idade, ainda um jovem diretor que está em crescimento. Ele tinha feito Memento um ano antes e o mundo inteiro estava começando a olhar mais para ele. A Warner Bros. Tinha um projeto grande na mesa, uma adaptação épica da Ilíada de Homero. Orçamento de Hollywood, elenco de estrelas, uma história que o mundo inteiro conhecia e ia ver de novo. E eles contrataram Christopher Nolan para dirigir. Então aconteceu uma coisa, um nome entrou no jogo, que é o Wolfgang Petersen. Petersen não era qualquer pessoa. Ele era um dos maiores diretores de Hollywood daquele momento. Um alemão que fez Das Boot, Inferno do Mar, no Submarino, que talvez seja um dos melhores filmes de guerra já feito. Ele fez Air Force One, ele fez The Perfect Storm, do George Clooney. O cara era gigante. E, na realidade, Petersen que tinha desenvolvido Troia. É um projeto que ele desenhou com carinho junto com o estúdio, só que chegou um momento que ele se afastou, porque ele ficou com vontade de desenvolver um outro projeto da Warner, que era Batman vs Superman. Lá atrás já estava pensando sobre isso e ele se interessou em fazer isso. Então, para isso, ele teria disposto a entregar o filho dele querido, Troia, para a Warner Bros. Passar para outro diretor. E assim, Christopher Nolan foi contratado para ser o diretor de Troia. Acontece que depois a Warner cancelou a produção de Superman vs Batman e o Wolfgang Petersen, ele só aceitou esse cancelamento se dessem de volta para ele o filho amado e o projeto de Troia. E assim, foi arrancado de Nolan, Troia, e devolvido para o Wolfgang Petersen, que acabou realizando o que, na minha visão, é um filme maravilhoso, principalmente a versão estendida. Só que nessa ligação eles falaram, eu sinto muito, amigo, eu sei que seria a tua grande chance, mas a gente tem um outro projeto aqui que talvez você possa gostar. O roteirista, o David Goyer, 20 anos depois no podcast, ele chamou isso pelo nome certo, a Consolation Prize. É um prêmio de consolação. Esse prêmio de consolação se chamava... He's here. Who? The Batman. Batman Begins.
Troia, saiu em 2004 com Wolfgang Petersen, Brad Pitt como Aquiles, Eric Bana como Heitor, Orlando Bloom como Paris e quase 500 milhões de dólares de bilheteria. Um filme que acho que custou 125. Foi um sucesso gigantesco. This will be the greatest war the world has ever seen. We need the greatest warrior. A crítica chegou e ela foi dura. Troia foi destruída por ter removido os deuses da história de Homero, o que eu concordo parcialmente, por fazer um filme de ação onde deveria ser uma epopeia mítica, por trocar o sagrado por espetáculo, e a crítica faz o que ela sempre faz. Peterson, depois disso, nunca mais conseguiu fazer um grande filme, o que é uma tragédia, porque eu acho que ele é um diretor incrível e a versão estendida de Troia, que pouca gente viu, tem 40 minutos a mais que mudam completamente. E a hora que eu estudo Homero e dou aula sobre Homero há algum tempo, eu vejo o quanto de fato ele entende de Homero e conseguiu fazer um retrato muito profundo e muito incrível sobre essa história. No final, eu acho Troia do Wolfgang Petersen uma obra-prima. Eu tenho algumas críticas, mas ele fez o que precisava ser feito, que é a gente lembrar de novo desses nomes, de Heitor, de Aquiles, de Homero. Enquanto isso, o prêmio de consolação de Nolan, Batman Begins, que acabou levando para o Dark Knight e depois o Rises. Acabou levando para Inception, Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer. 7 filmes que definiram uma geração de cinema. Um Oscar de melhor diretor e além de centenas de outros prêmios e bilhões de dólares somados na bilheteria desses filmes. 24 anos depois de perder Troia, Nolan falou para Time Magazine numa entrevista: eu acho que quando eu me inscrevi para Troia, lá atrás, eu estava um pouquinho acima da minha cabeça. Eu acho que eu precisava construir um pouco mais o que eu aprendi depois fazendo filmes de grande escala para realmente estar pronto para fazer esse filme de agora. Em 2002, Troia estava além da capacidade dele. 20 anos depois, dá mais. E a repórter do Timer completou: como nosso herói, Nolan demorou 20 anos para finalmente achar o seu caminho de volta. Help me go home. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Cara, isso não é metáfora. Isso é um mito. Só que em múltiplas camadas de realidade. E é incrível, e por isso que Nolan é a pessoa perfeita para isso. Odisseu, ele saiu de Ítaca para a Guerra de Troia. 10 anos de guerra e 10 anos para chegar em casa. Monstro, feiticeira, deuses, uma ilha com uma deusa que o amava e deixava ele preso. Tudo isso foi necessário para que ele chegasse em casa pronto. Nolan saiu de Memento, de Insônia, para um projeto sobre Homero. Perdeu esse projeto. Passou 24 anos fazendo sonhos, física, guerra, bomba atômica. Tudo isso foi necessário para que ele chegasse na Odisseia pronto. O destino sabia, Peterson sabia, sem saber, a Warner sabia, sem saber, ninguém lá no fundo sabia. Só que existe esse fio invisível que conecta o Cavaleiro das Trevas e Odisseu numa única trajetória, não só dentro das telas, mas fora, com a vida de Nolan. A história de Troia não é um episódio isolado, ela tem um padrão. Cada projeto que Nolan não realizou, ele processou dentro de um outro filme. O DNA, ele não some. Ele tinha um projeto chamado Keys to the Street, que era um thriller psicológico de assassinato em Londres nos anos 90, acabou nunca sendo filmado. Ele pegou o conceito e adaptou dentro de Memento, de Amnésia. Ele fez todo um estudo para fazer uma cinebiografia do bilionário Howard Hughes, que é um grande produtor e diretor, que tinha essa dupla vida, né? E essa mente obcecada de Jim Carrey interpretar ele. No final foi cancelado quando Scorsese anunciou que ia fazer The Aviator com Howard Hughes. Mas ele pegou todo esse conceito, essa persona, e adaptou dentro do Bruce Wayne dele quando ele fez Batman Begins. O projeto não morreu, ele só foi assimilado e mudado de forma. Ele tinha um projeto chamado The Prisoner, que é uma adaptação de uma série britânica dos anos 60 sobre um homem que está preso numa realidade que não faz sentido. E era para sair em 2006, no final só saiu em 2009, isso que ele estava fora do projeto. Mas o que ele estava ensaiando ali, ele botou dentro do Inception e dentro do Tenet. James Bond, ele confessa que ele tem um sonho muito grande de fazer, nunca conseguiu fazer James Bond, mas
Tudo que ele desejou e estudou ali, ele conseguiu aplicar em Tenet. Troia ficou intocado. 24 anos ele não mexeu perto desse mundo e desse ambiente. Até agora. Ele tá pronto. E o que mais me impressiona nessa história não é que ele perdeu Troia, é que ele não conseguiu processar o que ele queria fazer com Troia em nenhum outro filme. Memento tinha o DNA de outro projeto, Batman tinha essa personalidade do Howard Hughes, Inception tinha esse DNA do The Prisoner, só que o DNA da Grécia Antiga, desses mitos antigos da Guerra de Troia de Homero, ficou ali, dormindo, acumulando, até que ele ficou pronto. Pronto para germinar em um terreno fértil que Troia nunca seria. Só que a Odisseia é o lugar mais perfeito de todos para falar sobre esse tema. Porque a verdade é que Nolan tem um tema em todos seus filmes. Um único tema que ele nunca largou e que ele sempre repete. O tempo. Tempo é um dos assuntos mais cinematográficos de todos, porque antes dos filmes, antes da câmera aparecer, os humanos não tinham ideia como que era ver o tempo andando para trás, aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade. Só que antes do tempo tem um jeito de enxergar as coisas que atravessa todo o filme dele. Isso ele dizia desde Memento. Olha o que ele está fazendo desde 2000. An idea of the tension between our subjective view of the world, the subjective way in which we have to experience life, and then our faith in an objective reality beyond that. A história roda em duas linhas do tempo ao mesmo tempo. Uma colorida, vindo do fim para o começo, e uma em preto e branco, vindo do começo para o fim. As duas se encontram exatamente no centro do filme, que forma uma pinça, uma ferradura. Dois tempos correndo na direção um do outro até que eles colidem no meio. This is color. And this is running backwards as a series of jumps. And what we do is we cut between the two the whole way through. So we alternate scene here, scene there, scene there, scene there, scene there, scene there, and they meet towards the end of the film. But then within this, you have flashbacks to a different timeline, which is actually even earlier, somewhere around there. O protagonista, ele não lembra nada além dos últimos 15 minutos. Ele tem uma doença e assim, ele tem a memória curta dele, só dura 15 minutos, até que de repente ele apaga e esqueceu tudo, desde que ele teve esse acidente. Since my injury, I can't make new memories. Everything fades. If we talk for too long, I'll forget how we started. And next time I see you, I'm not going to remember this conversation. What's the last thing that you do remember? My wife. That's sweet. Dying. Sendo assim, ele nunca sabe muito bem quem ele é ou como que ele chegou ali. Só como que tu passa esse senso de realidade, de percepção para a audiência, que claramente tá vendo mais que 15 minutos e tem uma memória mais longa que isso. Como que tu dá essa falta de referência, falta de clareza que a audiência possa sentir isso? Então ele fez algo que nunca ninguém fez. Ele contou um filme de trás para frente. O filme ele começa na última cena. No início da última cena. E daí quando essa cena acaba, a próxima cena é a penúltima. O início da penúltima cena. E daí quando ela acaba, a gente começa a entender a cena que a gente viu antes, como que ele chegou até ali. Ah, entendi mais ou menos alguma coisa. A próxima cena, eu já não sei onde é que eu tô de novo. E assim vai continuando. Eu vou começando a ter uma visão daquele mundo que tá acontecendo, mas sempre com esse sentimento de tá, mas como que eu vim parar aqui? E quem é você que tá na minha frente? Cara, é surreal a mente de alguém para conseguir pensar em contar uma história dessa forma. É por conta disso, do que ele vai fazer depois na Origem, que eu tenho essa tatuagem, que eu tenho um carinho tão grande pro Nolan. Porque ele mostrou que a arte pode fazer a gente sentir coisas, experienciar e ter quase entendimentos filosóficos, espirituais e terapêuticos, quase como nenhuma outra coisa consegue. É um poder incrível da arte que só os contadores de história conseguem fazer. E Nolan, para mim, é um dos maiores contadores de história da modernidade, usando as ferramentas que ele tem, que é o cinema.
tinha nome para esse movimento. 20 anos depois, em Tenet, o Nolan dá ele. Ele vai chamar de Temporal Pincer Movement. 2 linhas do tempo, uma indo para frente e outra para trás, que é esse movimento de pinça temporal. É o grande arco do final do Tenet. You have to start looking at the world in a new way. Don't try to understand it. Feel it. O ensaio desse conceito tinha sido feito em Memento. E ele refinou ele antes de Tenet no Inception. Inception, em 2010, é um filme sobre um grupo de ladrões que entram no sonho das pessoas para roubar segredos. E a mesma ideia de tu começar sem saber como que tu chegou ali, veio para nesse filme, na cena icônica da primeira vez que a Ariadne entra no mundo dos sonhos. You never really remember the beginning of a dream, do you? You always wind up right in the middle of what's going on. I guess, yeah. So how did we end up here? Well, we just came from the, Think about it, Ariadne. How did you get here? Where are you right now? We're dreaming? E na missão final deles, eles fazem algo que também nunca tinha sido feito dessa forma. Eles fazem 3, na realidade, 4 camadas de sonho. Porque dentro desse filme, tu entra no sonho, e dentro do sonho tu pode entrar num outro sonho. E depois tu pode entrar num outro sonho e num outro sonho. O máximo seria 3, nesse caso a gente chega na sessão de chegar até na 4ª camada do sonho, que é basicamente puro subconsciente. Só que olha que legal, cada camada a mais muda como tu experiencia o tempo. Ele aumenta em 20 vezes o passar do tempo. Então, no ápice do filme, no final, a gente tem a cena da primeira camada, onde eles estão numa perseguição de van, e ela acaba com a van caindo de uma ponte. Essa cena final deve demorar uns 10 segundos. Só que quando tu vai pro próximo nível, que a gente tem um hotel que tá com gravidade zero, no caso porque a van tá caindo, lá esses 10 segundos viram 3 minutos. E lá dentro a gente entrou em outra camada de sonho também, que a gente vai pra Fortaleza na Neve, onde está escondido o segredo, que é o grande objetivo. E de lá esses 3 minutos se transformam em 3 horas. Cada nível rodando uma velocidade diferente e a gente experienciando tudo isso ao mesmo tempo. É a gente sentir a relatividade do tempo de Einstein numa obra de arte. Depois, em Dunkirk, a gente tem o mesmo conceito ainda mais refinado. A gente tem 3 narrativas correndo ao mesmo tempo. O Mole, que é a praia, que a gente acompanha uma semana daquela retirada histórica. A gente tem o mar, que é um dia dessa jornada de atravessar o Canal da Mancha para pegar e ajudar as tropas inglesas a retornarem. E a gente tem 1 hora, que é 1 hora final do combustível ali no ar, de um caça que está ajudando um suporte aéreo. 3 escalas temporais diferentes convergindo no mesmo evento. A mesma estrutura não linear que Homero já usava 3.000 anos atrás. Oppenheimer 2023. De novo, a gente tem 3 linhas temporais convergindo no julgamento de um homem. Theory will take you only so far. O que levou ele a fazer a ação, as consequências da ação dele e o julgamento em si. Então são 3 forças de colisão em ritmos diferentes, em direções distintas, borrando a linha entre a causa e a consequência, convidando a gente para pensar o quanto que a causa acaba gerando a consequência, ou às vezes a consequência está chamando a causa. O que ele brilhantemente desenvolveu de verdade e trabalhou em Tenet 2020. Aim it and pull the trigger. It's empty. Aim it. Check the magazine. O tempo que anda para trás. How? Não é voltar no tempo, não é de volta para o futuro. É o tempo andar para trás, é inverter a direção no qual se move. Esse é um conceito tão absurdo que até então nunca ninguém tinha pensado nele dessa forma. E mais que pensar, ele falou, eu vou fazer vocês experienciarem isso. E o filme é sobre isso, que para mim é uma das maiores obras-primas já feitas. E eu não fico chateado que a crítica
criticou demais e grande parte das pessoas não entendem, porque ele é um filme para poucos mesmo. Ele é um filme para quem é iniciado, ele é um filme para quem é filósofo, é um filme para quem busca a verdade, já fez esses questionamentos e está pronto para olhar 2, 3 vezes e entender o quão profundo é o que está sendo questionado ali, e quando pode ser uma experiência para ampliar a tua consciência o fato de tu mergulhar nesse filme. A pergunta principal que Tenet traz é: a gente sempre acha que existe uma causa e ela vai gerar um efeito. O que Nolan pergunta pra gente é: e se, na realidade, o efeito veio antes e o efeito está chamando a causa à existência? Ele pega uma arma invertida, mira no alvo, quando ele atira, a bala sai do alvo e volta para a arma. No clímax do filme, Nolan finalmente ele nomeia o que ele estava fazendo lá atrás, e tem esse momento dessas duas equipes, uma indo para frente no tempo e outra indo para trás, que nem ele fez o desenho no quadro lá 20 anos atrás, convergindo num único ponto, num único minuto, no centro exato dessa operação. Temporal Pincer Movement, essa pinça do momento construída agora em escala militar 20 anos depois. E que gera a pergunta mais importante que acontece no final do filme, te dando um spoiler, que é: tá, mas quanto que eu consigo definir o meu destino se tem forças lá da frente no qual que garantem que meu destino vá ocorrer já? Quem que tá tendo agência então? É o futuro chamando o passado ou o passado gerando o futuro? E a resposta, uma delas que faz mais sentido logicamente, é nenhum dos dois e os dois. Ele pergunta no final: mas se tudo já tá meio que definido pela linha do tempo, a gente só vai ver se desdobrar, o que fazer? Por que a gente tá fazendo qualquer coisa? Ele fala assim: essa é a minha natureza e eu faço o que eu tenho que fazer. But can we change things if we do it differently? What's happened's happened. Which is an expression of faith in the mechanics of the world. It's not an excuse to do nothing. Fate? Call it what you want. What do you call it? Reality. Cara, esse final aqui é uma coisa incrível. A gente não faz pelo resultado específico, a gente faz porque essa é a nossa parte dentro de um esquema maior no qual a gente não entende. Não tente entender. Sinta. Olha o padrão. Memento, 2 linhas de tempo correndo em uma pinça. Inception, 3 níveis simultâneos numa última missão. Interstellar, 1 hora num planeta valendo 7 anos na nave. Em Dunkirk, 3 escalas temporais convergindo no mesmo evento. Em Tenet, a pinça do movimento construída numa escala militar. Em Oppenheimer, 3 tempos convergindo num homem. Isso aqui não é estilo de roteirista. Isso é Einstein virando gramática de cinema. A teoria da relatividade do tempo transformada em uma arte que pode ser sentida e quase tocada. É pegar a abstração do conceito e injetar dentro do nosso coração e do nosso ser. Nolan não está falando sobre tempo. Ele está filmando o tempo como um físico filmaria. E ele faz a mesma pergunta em cada filme de jeito diferente. Se o tempo não é uma reta, o que é a realidade? Porque a realidade que a gente experiencia e sente é feita do tempo que a gente percebe. Se tu muda o tempo, tu muda a realidade. E é aí que a Odisseia entra. A Odisseia não é uma história de guerra, que nem Troia era, não é uma história de batalha, não é nem exatamente uma história só de retorno. É uma história sobre o tempo. 20 anos longe de casa, 7 deles sentados numa ilha, preso com uma deusa, sem o tempo passar, o tempo dilatado para Odisseu, mas correndo para todos os outros. Uma mulher esperando um Ítaca envelhecendo, um filho crescendo sem o pai, um cachorro morrendo na porta de casa. Tudo na Odisseia é sobre o tempo. E o Nolan passou 25 anos construindo essa gramática cinematográfica para filmar exatamente esse tipo de história. Guarda essa ideia, porque o segredo de tudo é o tempo. E a gente vai amarrar tudo isso no final do vídeo. Tem um momento específico onde tudo isso começa a fazer um sentido diferente. E é a explicação da minha tatuagem, que é o final de Inception, o final da origem. Cobb gira o peão. E se o peão continua girando, ele ainda está no sonho. Se ele cai, ele está na realidade. Toda hora, ele gira o peão. Só quando ele volta para casa, ele gira uma vez. Ele está girando. Ele ouve o riso dos filhos, ele se vira e dá um olho ao peão. E a gente vai tendo um zoom devagar, vendo aquele peão a balançar, querendo muito que ele caia, e o filme corta. A gente ficou por anos perguntando se ele não caiu, se ele está no sonho, se ele está na realidade. E o Nolan ele ficou fugindo dessa resposta por um tempão, até que em 2015... num discurso de formatura em Princeton, ele falou, mas não que ninguém estava esperando que ele falasse. O final, o jeito que o filme acaba, funcionou. O Leonardo DiCaprio, o Cobb, ele saiu para ir com os filhos dele. Ele estava na sua própria realidade subjetiva. Ele não se importava mais. Isso é uma fala, isso é um posicionamento. Talvez todos os níveis de realidade são válidos de alguma forma.
A questão não é se isso é um sonho ou se é uma realidade, que é a questão que eu mais fui perguntado sobre qualquer filme que eu fiz. Importa para as pessoas, porque o ponto aqui é sobre a realidade, e a realidade importa. Esse é o ponto que grande parte das pessoas não viu. Eu falo sobre isso na minha mentoria em grupo, que eu falo sobre Dark Knight, eu falo sobre A Origem há anos. Que é o que? O final da Origem não é ambíguo por preguiça do roteirista ou para deixar a gente puto e gerar engajamento. Ele é ambíguo de propósito. O ponto não é se o peão cai, o ponto é que Cobb também não sabe mais, porque naquele momento ele deixou de se importar com isso. Olha o que ele faz no plano final. Ele larga o peão girando, vira as costas, vai abraçar os filhos e sai do quadro. A mensagem do filme é essa. A gente tem que entender que o peão, ele sempre está fazendo uma pergunta. A pergunta que o peão faz é: o que é a realidade? Isso é real? Essa é uma pergunta que grande parte das pessoas não fazem. É a pergunta que faz a gente começar a jornada de evolução espiritual. É a pergunta que todo filósofo em algum momento tem que fazer. Quem está vendo a vida no automático nunca nem se pergunta, nunca nem gira o peão, só aceita o que é dado e segue em frente. Você não. Você que está aqui, eu sei que você é como eu, e você já fez a pergunta várias vezes: o que é a realidade? O que eu sou? O que eu vim aqui para fazer? São perguntas que a gente precisa fazer para começar a nossa jornada de evolução. A questão é, mais que eu precise fazer, isso já me diferencia de grande parte da população que está vendo automático, eu também preciso parar de fazer. Porque no final das contas, eu preciso me comprometer com uma realidade, mesmo sem ter certeza nenhuma que ela é real. Isso é um ato de fé, que é o ponto principal, que eu vou voltar daqui a pouco. Olha como isso fecha com o limbo, né? Aquele último nível que o Cobb construiu junto com a Mal. Eles fizeram um paraíso particular com a Casa dos Sonhos e eles ficam lá vivendo por anos. Eles têm tudo o que eles precisam, a vida não tem mais sofrimento, é só aproveitar isso. Tudo é bonito, tudo é perfeito, só que o tempo não passa. Não é o sonho que destruiu Cobb, foi a ausência do tempo. Cobb e Mal, eles criaram essa própria Ojija, na realidade, sua ilha paradisíaca particular, perfeita, onde o tempo não passa. É importante tu saber que Calypso, a deusa da beleza, que engolfa e aprisiona Odisseu por 7 anos, oferece para ele a imortalidade, para ele literalmente se ausentar e não ter mais o tempo passar para ele. É exatamente o que acontece nessa história. A origem, ela é literalmente um eco da Odisseia. Não só nessa cena, mas em outras dezenas de simbolismos. Mas no arco principal, que é sobre o quê? É sobre um homem que quer voltar para casa. Voltar para seus filhos, voltar para sua família. O Cobb é o Odisseu. E a Mal age um pouco como Calypso naquele momento. Ela age como uma ânima, nosso feminino interno, que nos seduz e que nos engolfa e nos deixa nessa inação. E assim nos retira do tempo. Só que é o tempo que dá sentido para a vida. É o passar do tempo que faz a gente perceber essa experiência, que dá uma sensação que a gente está indo de um lugar para o outro. Sem isso, nenhum momento é finito e de nenhum momento importa de verdade. A Mal queria ficar lá para sempre como Calypso. Só que o Cobb não conseguiu como Odisseu. Porque uma parte dele sabia que uma vida sem tempo não é vida. É só uma imagem bonita rodando no loop. Em 2023, no podcast Have, Set, Confuse, Nolan fala: a ambiguidade não é uma ambiguidade emocional, ela é uma intelectual para a audiência. Nolan está dizendo que a gente nunca pode de fato saber o que é a realidade. Que nem o personagem de Memento, ele tem as tatuagens, ele ouve as pessoas, ele nunca sabe o que é real e o que não é. Ele precisa acreditar que alguma coisa é real. You can question everything, you can never know anything for sure. No final, as histórias de Nolan, elas são sobre tempo, mas elas são também sobre fé. Isso não é o Nolan de 2026 que falou, é o Nolan desde o começo. 20 e tantos anos atrás, antes da origem de Inception, antes do Peão, antes de Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer, já estava lá. Dentro do próprio Memento, em 2000, o personagem do Leonard já dizia: eu tenho que acreditar no mundo que está fora da minha própria mente. Eu tenho que acreditar que as minhas ações ainda têm significado, mesmo que eu não possa lembrar delas. Eu tenho que acreditar que quando os meus olhos estão fechados, o mundo continua ainda existindo. A realidade objetiva não se pode provar. A gente só pode ter fé que ela existe. Em 2000 ele já disse isso, 26 anos antes da Odisseia. Nolan construiu uma carreira que culminou na Odisseia. Ele nasceu
com a pergunta que a Odisseia responde. Ele passou a vida inteira filmando ela de ângulos diferentes. Isso é o peão. Isso é Odisseu escolhendo Ítaca sem garantia nenhuma de que vai ser real quando chegar. Isso é nostos. O retorno não é uma certeza, é um ato de fé na realidade que a gente escolhe como nós. Nolan estava fazendo um filme sobre sonhos. Estava fazendo um filme sobre o que você escolhe como real. E essa é a questão central da Odisseia. Odisseu passa 20 anos longe de casa, 7 deles com uma deusa que ama numa ilha perfeita, sem guerra, sem monstros, sem tempo passando. Qual a realidade dele? A ilha, a guerra, Ítaca? Ele escolhe Ítaca. Não porque é mais real, porque é a realidade que é dele. O peão de Cobb e os 7 anos de Odisseu com Calypso são a mesma pergunta. Só que Nolan entregou ainda mais em Princeton naquele discurso. Ele disse algo que passou em branco na época. A grande tradição desses discursos, normalmente alguém fala algo nas linhas de vá atrás dos seus sonhos. Mas eu não quero lhe dizer isso porque eu não acredito nisso. Eu quero que você vá atrás da sua realidade. Em 2015, 11 anos antes de lançar a Odisseia. A Odisseia é o mito do homem que não pode parar de voltar para a realidade que é dele, mesmo que o caminho leve 10 anos, mesmo que exija monstros, feiticeiras e deuses. O Nolan estava ensaiando isso desde o começo. De verdade, ela contém todas as histórias. Numa entrevista do 60 Minutes, ele foi ainda mais direto. Quando eu estou escrevendo, eu estou visualizando o filme como se fosse a audiência, como quem está experienciando a história. Então, quando eu dirijo a história, eu estou tentando levar a audiência para lá. Só que no caso da Odisseia, eu estou tentando botar elas dentro daquele cavalo, tentando botar elas no deck do navio de Odisseu. Tem um ponto onde a carreira de um artista converge, e não é coincidência, é gravidade. Nolan passou 25 anos estudando como o tempo destrói e constrói a identidade do homem. A Odisseia é a história mais antiga do mundo sobre exatamente isso. Agora eu preciso te falar uma coisa, porque tem muita gente falando do filme do Nolan sem ter visto o filme do Nolan. E é sobre a grande polêmica que está fazendo ele ficar bem mais famoso que a história em si. A gente botou Lupita como Helena de Troia, Elliot Page como Aquiles, Travis Scott como Bardo, Elon Musk tá reclamando, DeVille tá comemorando, e no meio de tudo isso, o Nolan tá filmando milhões de metros de película de IMAX num oceano de verdade com um cavalo de Troia afundando. Lembra do Cutter lá no início do vídeo? Você quer ser enganado? Pois é. Agora dá pra fechar o pensamento porque o Borden, no mesmo filme, falou o complemento exato disso. O segredo não impressiona ninguém. O truque do que você faz com ele que é tudo. The secret impresses no one. The trick you use it for is everything. Olha o que está acontecendo. A raiva compartilha mais do que o amor. O ódio viraliza mais do que a admiração. Cada post de indignação sobre o elenco gera mais audiência para o filme de qualquer trailer. Se você está postando sobre o casting ou mandando nos teus grupos do WhatsApp com raiva, na final tá fazendo marketing gratuito para Universal Pictures. Se você está postando comemorando que os outros estão com raiva, tá fazendo o mesmo. Todo mundo está sendo usado pela narrativa da polarização. E essa narrativa não quer que você pense de fato sobre o filme, ela só quer que tu escolha um lado e produza mais conteúdo para falar sobre ele. O Nolan te ofereceu um motivo para ficar bravo e tu mordeu a isca. Tu sentiu inteligente brigando no comentário, tu sentiu virtuoso defendendo o lado certo. E no final só tinha mais ingresso sendo vendido. Lembra que lá no começo eu disse que eu ia fazer o papel do Cutter e eu ia te mostrar? Pois é, é aí que o passarinho tá. Esse é o truque. E ele já tá funcionando. Só que vamos pro argumento em si, que eu acho que vale a pena ele ser destrinchado. O argumento é o seguinte: a Helena de Troia era grega, escalar uma atriz negra é meio que trair o texto original. Atena de olhos azuis, é como ela é falada constantemente em Homero, e a gente tem de novo uma atriz mais afrodescendente. Aquiles dos cabelos loiros também, tem um Aquiles sem cabelo, moreno, totalmente diferente. Então, a gente tem direcionamento claro no texto para como os personagens se parecem. Por que a gente vai inventar o que a gente quiser? Isso é uma subversão de Homero, não é? Talvez. Só que me diz se uma dessas artes aqui te parece uma subversão ou tu consegue ver uma alma aqui, tu consegue ver o belo e consegue ver como elas evocam a parte mais simbólica e profunda da obra. Dá uma olhada aqui, nesse vaso, pintado 700 anos depois do evento que retrata, um dos mais antigos que tem. Odisseu preso no mastro passando pelas sereias. Olha esse outro aqui, de Ulisses e Polifemos. Romantismo inglês do século XIX, aplicado a uma cena da Odisseia. Olha esse outro aqui. Circe oferecendo uma taça para Odisseu. E por último, esse aqui do Jacques Louis David,
o Leonidas nas Termópilas. Guerreiro espartano. Bonitas imagens, né? Agora olha que é o ponto. Nesse vaso aqui, a Cereza aparece com pássaros com cabeça de mulher. Isso não existia, Homero. O pintor inventou. Na realidade, era uma linguagem visual de Atenas e não era uma, de fato, arqueologia messiânica, né? Mas ninguém chama ele de infiel, né? A obra está no British Museum como uma das maiores representações da Odisseia. Nesse outro aqui, a gente tem um navio do Odisseu que claramente parece um veleiro britânico de 1829. Não tem nada de fiel aqui. Os cavalos de Apolo surgem no horizonte, que é um detalhe romântico que não existe nessa cena também. Polifemo não é um gigante, mas ele é uma sombra nas nuvens, como se fosse uma outra coisa. Ele usou Homero para passar uma mensagem em 1829. É considerado uma obra-prima. Essa Circe aqui, olha a roupa que ela está usando, esse trono, essa arquitetura. Não faz sentido isso aqui. Isso aqui é tudo renascentista italiano. Roupa transparente, cara. Ele só usou o mito grego como espelho do que era real para ele naquele momento. Mesma forma, esses guerreiros espartanos aqui. Não tem nenhuma fidelidade arqueológica aqui. Só que era uma declaração política sobre o heroísmo militar napoleônico usado na Grécia como espelho para o presente. Hoje ele está no Louvre como uma obra-prima. E assim por diante, com centenas de outras obras. Mais de 2000 anos atravessados. Aqui eu te dei 4 linguagens completamente diferentes, mas todos contam a mesma história, nenhuma nem de perto fiel ao período original. Só que todas são consideradas obras-primas. Por quê? Nunca ninguém produziu uma arte de Homero realmente fiel às suas origens. É importante isso, né? Porque você tem que entender para que serve a arte. E a arte, ela nunca teve como objetivo a fidelidade arqueológica. O objetivo sempre foi tirar o máximo de atrito que tem entre a audiência e a mensagem. Para que tu não fique preso num figurino que é estranho, num rosto que para ti não encaixe, não é familiar, num detalhe do cenário que te distrai da mensagem mais profunda. Nolan, ele está fazendo isso em 2026. Ele está fazendo o que o pintor Sirenaro fez 480 anos antes de Cristo, o que o Turner fez agora em 1829, o Waterhouse fez em 1891. A mensagem é eterna, a linguagem ela é sempre do presente. Então, tem um outro exemplo que todo mundo esquece convenientemente, que é o Jim Caviezel, um americano, descendência eslovena, escocesa, branco de olhos claros, e ele interpretou Jesus em A Paixão de Cristo em 2004, do Mel Gibson, que é um filme absurdo. Ninguém reclamou naquele momento da fidelidade histórica. Mas, cara, na prática, o Jesus histórico era um judeu, né, do Levante do século I, provavelmente a pele mais morena, o cabelo mais escuro, provavelmente com nenhuma semelhança com a imagem que a gente tem dos cartões de Natal ou do Jim Caviezel. Né? A gente tem outros que tentaram ser um pouco mais fiel, né? Em 2016, num filme que eu adoro, que é Risen, Ressurreição, ou o próprio Jonathan Rumi, agora que está em alta com The Chosen, talvez seja a apresentação mais histórica do Jesus real. Um pouco mais escuro, mais mediterrâneo, mais judeu do primeiro século, vamos dizer assim. Só que sabe o que é incrível? Os três são ótimos. Caviezel, cara, é muito poderoso. Não tem o que tu falar daquela interpretação dele de Jesus. Já o Rumi, do The Chosen, ele é mais íntimo. Cara, nenhum deles é melhor por ser mais fiel ou menos fiel ao período histórico, porque não é sobre isso. Nunca foi sobre isso, cara. Cada um desses atores entregou o que a obra precisava no tempo em que foi feita. Caviezel entregou a tragédia épica que Mel Gibson queria em 2004. Rumi entregou a proximidade relacional que o Jonathan tá fazendo e o Dallas Jenkins querem fazer no The Chosen. A fidelidade histórica não foi critério para nenhum deles. O critério foi qual rosto carrega a mensagem até você com o mínimo de atrito. E essa é a mesma pergunta que Nolan fez ao montar o elenco de Odisseia. A fidelidade histórica é uma régua que a gente só usa quando a mudança nos incomoda, não quando a tradição já nos beneficia faz séculos. E eu tenho um ponto honesto aqui para falar sobre isso. Tem uma crítica legítima, cara, dentro de todo esse barulho, que é o impacto que tem a baixa representatividade. De forma geral, a agenda woke, ela meio que nos contamina, nos deixa confuso e ela faz muito mais mal do que bem, tá? Eu realmente acho muito perigoso quase tudo que a agenda woke traz. Porém, o ponto da diversidade ele é um ponto válido em qual sentido? Tudo começa no imaginário. É do imaginário que vem a potência. Quando uma criança consegue se ver num herói épico pela primeira vez, isso muda o rumo de uma vida inteira. Ela consegue acessar aquela virtude dentro dela, meio que reconhecer aquele arquétipo e viver uma vida totalmente diferente porque ela se viu representada numa história. Milhares de vidas são impactadas por isso. E nesse sentido, cara, a intenção por eu ter um elenco mais diverso, ela não é completamente absurda e não é como se ela tivesse um pouco de nobreza e de uma busca de tentar fazer um benefício para o mundo. O que ela é quando a gente trata a diversidade como virtude em si mesma, o que não é. Tu pode fazer o elenco mais diverso de todos,
e o filme ser uma grande porcaria. A diversidade por diversidade não quer dizer muita coisa, como a agenda woke quer nos convencer que quer. Transformando o elenco como a mensagem em si. Não, a mensagem é o filme. Só que no momento que isso vira político e polarizado, ninguém mais está pensando nas crianças que talvez vão aumentar o imaginário podendo se ver num filme dessa grandiosidade. E o filme ficou sendo usado como um campo de batalha por duas tribos que no final nem ligam tanto para Homero. Tem um casting específico que é um dos mais polêmicos e esse eu quero mencionar, que é Elliot Page. O papel não foi confirmado, mas está parecendo que vai ser Aquiles. Você lembra que Aquiles já morreu na Ilíada, então é encontrado ele em Hades, né, no submundo, como um Aquiles morto, um espírito. Só que Nolan conhece Elliot Page há mais de 15 anos, cara. Ele apareceu no Inception em 2010, antes de fazer a transição, como Ellen Page. E o nome do personagem dele no Inception é Ariadne. Ariadne, na cena clássica, né, no exercício da arquitetura, dobrando a cidade de Paris para cima e para frente, Ariadne é o nome direto da mitologia grega. Ela é filha do rei Minos, de Creta, e no mito é ela que dá para tecer o fio que permite que ele entre no labirinto, mate o Minotauro e encontre o caminho de volta para fora. Ariadne literalmente é a saída do labirinto. Só que o pouca gente sacou é que Ariadne, da origem, não é só uma referência bonitinha do nome. A personagem inteira dentro do filme faz esse papel. Faz a função que Ariadne faz para Teseu. Porque olha quem ela é. Ela é uma extratora veterana, ela é uma especialista em sonho, ela não tem uma experiência no mundo subterrâneo. Ela é uma estudante de arquitetura. E o Cobb traz ela para a equipe sem ela saber nada do trauma com a Mal, nada do limbo, nada da bagagem inteira que ele carrega. Ela é recém-chegada, a iniciante, a figura que entra no labirinto sem armadura nenhuma. E esse arquétipo tem nome na mitologia comparada, que é o arquétipo do tolo. Não tolo como bobo, tolo como o que ainda não foi corrompido pela história. O que entra de fora com o olhar limpo, e por causa desse olhar limpo, ele enxerga o que os veteranos não conseguem mais ver. Ele é o Telêmaco na Odisseia, o filho que parte em busca do pai sem saber direito se vai encontrar. E justamente por não saber e pela inocência que ele encontra coisas que os outros não viram. E a chegada dele em Ítaca dispara a virada da história inteira. Esse é o Percival das lendas arturianas, o jovem ingênuo que chega no Castelo do Graal e por não conhecer os protocolos dos cavaleiros experientes, acaba fazendo a pergunta certa. A única pergunta que os outros que estavam grande demais para fazer. E essa é a pergunta que cura o rei pescador e acaba liberando o Santo Graal. Essa é Ariadne na origem. A estudante que olha para Cobb sem nenhum preconceito sobre quem ele é, sem medo da Mal, sem a história inteira amarrada nos pés. Ela é a primeira pessoa a confrontar o Cobb sobre a Mal. A primeira pessoa a entrar nos sonhos privados dele e descobrir que ele tem a Mal trancada num porão mental. É a primeira a dizer para ele, tu tem que lidar com isso, ou esse trabalho vai matar todo mundo. Cobb não escuta os veteranos, mas ele escuta a tola. Ele escuta Ariadne. E esse é o jeito que o mito sempre funciona. O herói preso no próprio labirinto nunca é salvo pelo outro herói. Ele é salvo pela figura que parece deslocada da história, pela criança, pelo aprendiz, pelo tolo. Então o nome Ariadne é só a porta de entrada. A densidade real está em quem ela é. O Nolan escolheu essa personagem em 2010, a tola que organiza o herói por dentro para ele conseguir sair do labirinto. Só que não é só a nomenclatura mitológica, ela é a estrutura inteira do mito embutida na função do personagem. A mente do Nolan já estava imaginando e vivendo a mitologia grega há anos. E agora pensa no que é Aquiles no Hades dentro da Odisseia. Ele era o mais vivo dos vivos, né? O maior guerreiro de Troia, mais rápido e mais forte, e agora ele é sombra, literalmente. Uma alma destroçada, diminuída, corroída pelo tempo, pó no reino dos mortos. Quando Odisseu encontra ele no submundo, Aquiles diz que ele preferia ser o servo mais humilde de alguém sem terra do que ser o rei entre os mortos que não vale de nada. E é justamente essa fala que vira a chave do Odisseu para querer voltar para Ítaca a qualquer custo e dar o caminho de volta. Olha o que está acontecendo aqui. Aquiles no fundo do Hades é para Odisseu o que Ariadne foi para Cobb. A figura no centro do labirinto que aponta a saída. E o Hades é o labirinto que Odisseu desce. Aquiles é o fio que puxa ele de volta para a superfície. A escolha de Elliot Page para esse papel é a peça mais precisa do simbolismo todo. O mesmo ator em 2010 ajudou Cobb a sair do labirinto mental dele e em 2026 vai apontar para Odisseu o caminho de volta para dentro do labirinto dos mortos. Mesmo intérprete, mesma função arquetípica em dois labirintos diferentes separados por 15 anos. E aqui tem uma segunda camada que fecha. O Aquiles que o Odisseu encontra no Hades não é o herói lustroso da Ilíada. É um corpo que já foi e não é mais. Magro, enfraquecido e esvaído. Um guerreiro literalmente atolado na lama do submundo.
Tu escalas para esse papel um ator que passou por uma das transformações de identidade mais públicas e profundas do nosso tempo. Um ator que literalmente não tem mais o corpo que tinha em Inception. E assim tu tem no mínimo uma camada simbólica que nenhum outro ator entregaria da mesma forma. Não só porque é trans e fez a transição, porque é alguém que carrega no próprio corpo a verdade de já não sou mais o que fui. Alguém que sabe na carne o que é atravessar uma transformação irreversível. Pode ser coincidência, pode ser intencional, a gente não sabe. E tá tudo bem a gente não saber antes de ver. Só que tem uma chance de ser muito mais intencional, profundo e potente do que só caprichos da agenda woke. Mesma coisa Travis Scott como bardo. Nolan disse que ele escalou ele para criar uma conexão entre o rap e a tradição da poesia épica dos bardos gregos. Isso não é politicamente correto de falar. Só que é a verdade acadêmica mais óbvia do mundo que vocês não estão prestando atenção. O que é um aedo? Aedo é um cantor que se apresentava ao vivo diante da audiência, recitava histórias num ritmo certo, com um instrumento de corda ou sem, e trazia, através de canção, histórias que iam sendo repassadas ao longo de gerações, improvisando dentro das próprias estruturas. As histórias são recontadas a cada momento, tentando seguir um certo norte, mas na real é uma história que é viva. Cara, isso é o freestyle, tá ligado? Isso é o 8 Mile. Isso é o rap, na real. O rap hoje em dia é o mais próximo que tem dos aedos antigamente. Quando o Nolan escala Travis Scott como bardo, ele não está sendo politicamente correto. Ele está sendo o único diretor em Hollywood que entendeu que os bardos realmente eram. Por mais que eu, pessoalmente, não gosto muito do estilo Travis Scott, ele é um ícone do nosso tempo, não tem como negar isso. E, de novo, escolhendo ele diminuir o atrito entre a mensagem e o público moderno. Só que tem uma coisa específica que realmente me incomoda e que quase ninguém está falando. Uma coisa que está tanto em Troia quanto já foi revelado no último trailer da Odisseia, que é isso aqui. Sun God is the patron of Troy, our enemy. Take whatever treasure you can find. Apollo sees everything. Perhaps it is not wise to offend him. Essa postura do Aquiles cortando a cabeça da estátua de Apolo e dizendo que não teme os deuses, é a famosa ideia de que os deuses nos invejam porque somos mortais. E agora aparece algo no trailer do Odisseia muito parecido. Tem a mesma cena da uma estátua cortando a cabeça, não parece Odisseu, tu não sabe quem é, mas também está próximo de uma fala dele falando que ninguém vai me impedir de retornar para casa, nem mesmo os deuses. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us free! Eu entendo porque esse tipo de fala existe. Ela conversa com temas muito importantes como mortalidade, destino, né, significado, a passagem do tempo, e temas que eles estão presentes em Aquiles, né, e aparecem constantemente na obra do Nolan. Só que eu preciso comentar isso aqui porque para mim esse é o maior sinal de alerta de todos, que quase ninguém está debatendo. E o motivo, ele é simples. Porque isso não é só adaptação agora para tirar o atrito. Isso entra em conflito direto com a essência do texto original. Talvez até possa ser uma adaptação para a realidade moderna, né? Tem algum sentido, visto que a gente vive numa época muito agnóstica, né? Com falta de fé, tem muito menos senso de logos hoje em dia, e é muito mais focado na sociedade nessa força de vontade individual e do ego, né? Então, conecta mais com nossos tempos, né? Essa coisa um pouco mais próxima do leão, né? De Nietzsche, de Assim Falou Zaratustra, né? Sai do camelo para o leão, que reforça o ego, mas não tem tanto a ver com a humildade da criança, que é onde deveria ser o último nível, né? Então eu até entendo por que tu botaria esse tipo de diálogo, conecta com o público moderno. Só que na minha visão, o custo dessa mudança é alto demais. Porque a verdade é que Aquiles nunca diria isso. Ele é um semideus, ele desafia em algum sentido os deuses, mas assim que eles aparecem e falam Aquiles volta pro teu lugar, ele volta na hora e pede desculpa, cara. Porque tem uma diferença entre contrariar ele e desprezar eles, e Aquiles nunca despreza os deuses, nem perto disso. Ele honra os deuses e ele teme os deuses. E, cara, e Odisseu faz menos sentido ainda. Quando tu abre a Odisseia, o primeiro canto é Atena, que é a deusa que tem Odisseu como seu favorito, implorando para Zeus, para o pai dela, falando assim, pai, esse não é um dos homens que mais nos honra, põe louvores e sacrifícios, e a gente está deixando ele lá abandonado na ilha. Odisseu é visto como um dos homens mais honrados perante aos deuses.
Cara, na realidade, ele ora antes de navegar, ele pede permissão antes de entrar no rio, ele tá toda hora lendo os sinais dos deuses e pedindo súplica. Ele humildemente sabe o seu lugar, cara. Ele não é um homem em guerra contra a ordem divina. Na realidade, a inteligência dele vem porque ele é um homem que ele tá toda hora tentando se alinhar a ela. Isso é fundamental, porque na mentalidade grega, desafiar os deuses não é um ato heróico. Na realidade, é um dos maiores pecados possíveis. E, cara, tem uma ideia muito estoica imbuída nisso, né? Não no sentido moderno, no estoicismo disso da Gramsci, mas uma noção mais antiga, que existe uma ordem maior, uma providência divina, como Marco Aurélio fala, no qual a gente é submetido. Uma das cenas mais bonitas da Ilíada, e foi muito feito isso no Troia, é quando o Príamo vem para Aquiles implorar pelo corpo de Heitor. Aquiles está cometendo uma profanação, né? Arrastando o corpo do inimigo morto, violando uma regra sagrada. Então Príamo vai lá e se ajoelha e implora, beija a mão do assassino do filho dele. Are you? I have endured what no one on earth has endured before. I kiss the hands of the man who killed my son. E fala, devolve o corpo do meu filho. E daí surge uma das ideias mais profundas de toda a literatura grega, que é essa ideia que Zeus possui para todos nós 2 jarros, um de bênçãos e outro de sofrimentos, que cada ser humano recebe uma medida diferente de cada um deles. Essa distribuição não depende de nós, depende dos deuses. O que depende de nós é a maneira como a gente responde ao que a gente recebe. Essa visão aparece repetidamente na mitologia grega. Por isso que a mensagem nunca foi, eu faço o meu próprio destino. A mensagem é mais próxima de, eu vou agir conforme aquilo que considero correto, vou seguir aquilo que o meu coração pede, vou lutar pelo que acredito, mas os resultados finais e o destino pertencem aos deuses. O esforço é meu, o resultado não. Tem uma humildade muito profunda nessa visão, uma consciência muito clara do nosso lugar perante a uma ordem maior. Ah, aqui ó, isso que não é teoria. Tá escrito aqui na caneca que eu uso todo dia. Isso que eu dei de presente para os homens que a gente fez um retiro no início do ano sobre a Ilíada, focado em Apolo e na nossa busca pela verdade e pela luz interna. E daí tá escrito aqui, ó. Meu destino eu aceitarei quando Zeus quiser cumpri-lo. Tá escrito pra gente lembrar isso aqui, tomar todo dia, uma frase que Aquiles realmente faria. Uma parte importante do meu trabalho é um trabalho que eu faço com homens, mergulhando na Ilíada, na Odisseia, a gente faz também retiros para se aprofundar nisso. Esse foi um incrível, que não só a gente ficou separado do de cavalo, ficou comendo comida de verdade, churrasco todo dia, como se fosse o acampamento aqueu, mas também aprendemos arco e flecha para realmente incorporar essa energia de Apolo. Essa frase é uma frase que Aquiles falou e que ele falaria, não essa confusão que a gente tem nos filmes. Só que, cara, muito menos isso com Odisseu. Cara, o destino, ele é meu. Só que a hora de eu cumprir esse destino não sou eu que escolho, quem escolhe são os deuses. E eu vou aceitar quando eles quiserem. Então esse é um Aquiles mais real, né? Aquele Aquiles do Brad Pitt cortando a cabeça da estátua de Apolo, que ele nunca faria isso. Não é o Odisseu do trailer dizendo que nem os deuses vão me pedir o meu retorno. É um homem que reconhece a própria mortalidade e o seu tamanho perante ao imponderável. Que sabe que o destino dele é sagrado, mas que a execução desse destino pertence a uma ordem maior que ele. Por isso que essa fala do trailer me preocupa muito mais que qualquer outra discussão sobre armadura, navio, precisão histórica, fidelidade visual ou essa escalação do elenco. Tudo isso é secundário. A primeira questão é se a essência da história vai continuar intacta. Mas, de novo, eu não sei qual é o contexto completo, pode ser só uma frase que faz no trailer, acontece isso e não tá no filme, ou tem um outro contexto que ela faz sentido, pode ser uma própria jornada do Odisseu sendo mais ressentido e machucado e acabando num espaço mais de entrega e de fé, eu não sei. Mas no final a arte ela sempre foi feita pro tempo em que ela foi feita, não pro tempo que a história aconteceu. Os medievais eles pintavam o Jesus com roupas medievais, os gregos eles esculpiam deuses com as cores e formas do século V a.C. Shakespeare escrevia reis medievais falando no inglês elisabetiano, que não faria sentido. A mensagem que é eterna, a linguagem sempre é presente. Nolan fez a mesma coisa que Homero fez. Homero usa a linguagem de 700 anos antes de Cristo para contar verdades universais. Nolan está usando a linguagem de 2026 para fazer o mesmo. Um elenco que reflete o mundo globalizado que a gente vive. Não desvirtua o mito. Na real, ele faz o mito conseguir chegar em mais gente. Ele cria um ponto de entrada que a história precisa para ser realmente recebida, assimilada e capaz de gerar uma transformação.
A Odisseia sobreviveu mais de 3.000 anos porque ela sempre teve alguém capaz de contá-la de novo no idioma do presente, sem trair o que ela é na raiz. Odisseu sempre vai ser o homem que quer voltar para casa, o tempo sempre vai ser o inimigo e o professor, e a arte sempre vai ser o jeito que os vivos ensinam os outros vivos o que importa. O resto todo é ruído. Só que existe um outro ponto importante aqui. Tudo isso tem um monte de simbolismo direto na nossa vida, na nossa percepção individual e subjetiva. Mas tem uma camada ainda mais profunda que raramente aparece nas análises. A maioria das pessoas discute o símbolo, como ele está aparecendo visualmente. Pouquíssimas discutem o significado por baixo do símbolo. Só que o Nolan é um mestre disso. Não é só que ele usa o simbolismo, ele entende, como poucos, a estrutura simbólica das histórias. Isso em tudo que ele faz. Deixa eu te dar um exemplo. Hoje, com o avanço da IA, tem uma grande questão sobre a impossibilidade de saber o que é realidade ou não. Até isso aqui que eu tô gravando, aqui, todo o meu esforço, quanto que poderia ter sido só um prompt e ele fazer quase igual do que tu tá recebendo aqui agora. Eu falei antes do peão da origem e que, no fundo, aquele nunca foi o tema principal. O tema principal é que viver é um ato de fé. A gente nunca consegue provar completamente qual é a realidade objetiva. Mas mesmo assim, a gente precisa se comprometer com uma delas. E o que representa esse ato de fé? Essa relação de acreditar em algo maior. Para mim, Interstellar é um dos filmes que deixa isso mais claro. Dad, why did you name me after something that's bad? Oh, we didn't. Murphy's Law. Murphy's Law doesn't mean that something bad will happen. It means that whatever can happen will happen. Interstellar fala a história de um astronauta aposentado que tem que voltar para uma missão final de tentar salvar a Terra. Uma missão que provavelmente ele não vai voltar depois de 30, 40, 50 anos. Ele narra, se despede dos filhos dele, nunca sabendo se vai ver de novo. Eles conseguem mandar mensagem seguindo lá a frequência para quem sabe chegar nele, mas ele nunca vai ter um satélite grande o suficiente para enviar de volta. Então o que acontece ao longo dos anos é que a gente vê que os filhos vão mandando mensagem enquanto eles crescem. E essa cena para mim é muito simbólica. Os filhos mandando mensagem pro pai, não sabendo se ele tá recebendo e sabendo que não tem como ele responder. Cara, é uma metáfora direta para o que é a oração. Eu continuo falando mesmo sem resposta. Eu continuo acreditando que existe algo do outro lado. Eu continuo acreditando que existe uma ordem, que existe um pai, que existe um rei, que existe um sentido maior para tudo isso. E é exatamente isso que Penélope está fazendo. É exatamente isso que Telêmaco está fazendo. No nível literal, eles estão esperando o marido voltar, o pai voltar. Só que no nível simbólico, eles estão fazendo algo muito maior. Eles estão mantendo viva a conexão com o rei ausente. E esse rei é quase uma representação da ordem divina, da providência divina, de Deus, de Logos, de como tu quiser chamar. Mesmo sem resposta, mesmo sem evidência, mesmo sem saber quando ele vai voltar, eles continuam acreditando e continuam mandando mensagem, continuam esperando em fé. E acima de qualquer coisa, essa sempre foi a mensagem central dos filmes do Nolan. Escolher acreditar. E a Odisseia é exatamente sobre isso. Por isso que eu acho perfeito ele quase ter feito Troia, para ter plantado aquela Inception na mente dele, mas ele não ter de fato feito. Ele provavelmente faria um trabalho incrível, tá? Só que Troia não é uma história tão profundamente sobre fé ou sobre o tempo. Não tanto quanto a Odisseia é. Quanto mais eu revejo o filme do Wolfgang Peterson, mas eu acho ele realmente muito bom. Troia não era para ser o filme de Nolan. A Odisseia era. E quando eu olho para trás, parece que toda a carreira dele foi construída para chegar até aqui. Batman Begins, O Grande Truque, A Origem, Interstellar, Dunkirk, Tenet. Há mais de 20 anos ele vem trabalhando as mesmas perguntas, refinando os mesmos símbolos, aprimorando o mesmo ofício. É quase como se tudo estivesse apontando para esse momento. E às vezes, tirando o meu ceticismo da frente, eu fico pensando, será que não é o Nolan do futuro que está dando dicas para o Nolan do passado, nessas migalhas, para ele se preparando para fazer o filme que na real ele veio aqui para fazer? Porque a verdade é que essa história, ela tá no nosso DNA. Tu pode nunca ter ouvido falar de Odisseu ou de Aquiles, só que tu conhece os arquétipos. Esse pai que tá longe de casa, o filho que procura o pai, a mulher que espera, os pretendentes que estão destruindo a ordem da casa de dentro para fora, os monstros que surgem no caminho, o mar do inconsciente que nos destroça e a necessidade de continuar avançando mesmo sem garantias, movido principalmente por fé. Esses padrões que ecoam no Velho Testamento, no Novo Testamento, ecoam nas grandes mitos da humanidade inteira. E é por isso que no final das contas, essa não é a história de Homero e também não é a história de Nolan. Essa é a história
do ser humano. E talvez seja justamente por isso que tenha tudo para ser o filme mais importante da carreira dele. Porque não é só uma adaptação, é uma reconexão com uma das histórias mais fundamentais da experiência humana. E aqui tem uma coisa que muda tudo quando para olhar de verdade. A Odisseia já fazia, 3.000 anos atrás, exatamente o que Nolan vem ensaiando nos últimos 25 anos. Pense em todos os lugares que Odisseu passou. A Ilha de Calypso, 7 anos parado, 7 anos congelado, 7 anos onde o tempo deixa de funcionar e se perde em si mesmo, sem guerra, sem casa, sem futuro, só adeus à ilha e o tempo dilatado. Esse é o limbo que Cobb fica preso. Pensa nos Lotófagos, na flor do esquecimento, que esquece quem é, esquece de onde veio, esquece para onde ia. Isso é o Leonard, no momento. Pensa em Circe, depois que ela liberta os homens dele de virarem porcos, ele ainda fica um ano inteiro na ilha, no conforto, relaxando e se perdendo, esquecendo a missão. Isso é o sonho do Inception que parece que é bom demais para sair. E o Hades, o reino dos mortos, literalmente o lugar onde o tempo não existe. Odisseu desceu lá para duas coisas: organizar o passado, conversando com mortos que ele perdeu, e receber a profecia que vai libertar ele do futuro. Passado e futuro acontecendo fora do tempo ao mesmo tempo. Isso é o Cooper dentro do Tesseract da Interstellar. Cada lugar da Odisseia é uma distorção diferente do tempo. Calypso é o tempo congelado, Lotófagos é a memória apagada, Circe é o presente que vira armadilha, Hades é o tempo abolido. 25 anos depois a gente chama isso do filme de Nolan. 3.000 anos atrás era só Homero contando uma história. E lembra de Aquiles no Hades, que eu te falei lá atrás? O Aquiles que Odisseu encontra lá no fundo do Reino dos Mortos é exatamente o que Ariadne foi para Cobb. A figura no centro do labirinto apontando a saída. O fio que puxa o herói de volta para a realidade. E o Cooper no fim do Interstellar, saindo do labirinto do tempo para voltar para Murph. E o Leonard em Memento, tentando achar o fio numa memória que se desfaz a cada 15 minutos. E o protagonista em Tenet, indo e voltando no tempo para organizar uma só linha. E o Bruce Wayne em Dark Knight Rises, escalando o poço para voltar a ser quem ele era, o retorno como tema sem disfarce. O Nostos. Toda a filmografia do Nolan é a mesma história contada por ângulos diferentes. Um homem perdido num labirinto onde o tempo deixou de funcionar do jeito normal e alguém ou alguma coisa apontando a saída. E ele sempre foi capaz de contar essa história porque ela já existe. 3.000 anos antes de qualquer câmera, antes de qualquer roteiro, antes de qualquer montagem. A Odisseia é a primeira história do Ocidente e ela é uma história não linear. Ela começa pelo meio, tem flashback, e dentro do flashback, Odisseu conta da própria história no banquete dos Feácios, atravessando 10 anos em 5 cantos. Telêmaco viaja num arco que roda em paralelo com o arco do pai. Atena aparece em pontos diferentes da linha do tempo, intervindo em direções diferentes. A estrutura é mais sofisticada que 90% dos filmes contemporâneos que a gente tem acesso. Homero já era Nolan. Ou melhor, Nolan sempre foi Homero, sem saber. E é por isso que a Ilíada não era para ser o filme dele. A Ilíada anda em linha reta, 24 cantos correndo de um ponto só, Aquiles, Heitor, a morte. A Odisseia ela é outra coisa. A Odisseia é o tempo se dobrando em camadas, o labirinto se montando dentro da cabeça do herói, a memória sendo o único mapa. A Odisseia é o filme do Nolan antes de Nolan existir. Troia teve que ser feita pelo Peterson, não porque Peterson fosse melhor, porque Troia era um ensaio de Hollywood para fazer um épico grego sério em tela grande. Um ensaio do público em topar ver esse mundo de deuses e heróis. Um ensaio da nossa geração inteira para entender que essa mitologia ainda tem que dizer e lembrar quem de fato a gente é. E o ensaio do próprio Nolan. 24 anos refinando em outros filmes a gramática do tempo que a Odisseia ia exigir. 24 anos organizando internamente o que esse filme ia precisar dele. Tudo isso era para que em 2026 ele chegasse pronto. E eu vou ser direto. Para mim, esse é o filme mais importante que o cinema vai entregar para essa geração. Não pelo orçamento, não pela tecnologia, não pelo elenco, pela convergência. Pela primeira vez na história recente, a tecnologia certa, o diretor certo, a história certa, o momento histórico certo e a fome simbólica e gigantesca da nossa sociedade se encontram num único ponto. E esse ponto se chama Christopher Nolan filmando a Odisseia. Parafraseando o comissário Gordon no final de Dark Knight, talvez a Odisseia não seja o filme que a gente merece, mas ele pode ser exatamente o filme que a gente mais precisa nesse momento. You have no idea when you're coming back.
Help me go home. Tudo que eu falei aqui, o Nolan vai colocar a imagem, só que eu quero te oferecer algo diferente. Não só ver a Odisseia, mas entender o que ela significa, entender os símbolos por trás das coisas. Indo para o texto original, o mais próximo disso, decifrar esse mapa ancestral que ajuda a gente a se organizar internamente. E para isso que eu fiz um curso chamado Homero, uma imersão simbólica na Ilíada e na Odisseia. Eu faço narrações que são muito fiéis aos textos originais, no estilo radionovela, como se fosse um episódio de Game of Thrones, para tu mergulhar no texto de um jeito imaginativo, e ainda dou uma aula explicando símbolos e com exercícios para tu aplicar na tua vida e realmente reorganizar ela com esses mitos e símbolos antigos. Nolan vai fazer um filme grandioso, eu tenho certeza. Só que a história ainda é maior que o filme dele. Eu acho que tu merece mergulhar nela de forma inteira e realmente destrinchar esses símbolos. Se tu quer saber mais sobre isso, nesse momento eu tô dando de presente a primeira parte do meu curso para tu poder acessar, ouvir a radionovela, ver o exercício, ver o infográfico e começar a mergulhar nesse mundo de Homero. Porque talvez o que a gente mais esteja precisando nesse momento, o que mais você esteja precisando é densidade simbólica, é arquétipo, é mito antigo para alimentar a tua alma e dar um mapa de como viver uma vida melhor. Se quiser saber mais sobre isso, só clica ali para responder uma pesquisa rápida de presente. Eu te dou acesso à primeira parte do meu curso de forma completamente gratuita. Se tu gostou desse vídeo aqui, manda para aquele teu amigo que é fã de cinema, ou que está criticando, ou que está achando incrível toda essa confusão e polêmica do filme, para ele entender que tem algo muito maior que está passando aqui, e assim ele dá o valor devido para essa obra-prima que a gente vai receber do Nolan nesse ano. Se tu quer saber mais sobre isso, eu tenho outros vídeos onde eu destrincho sobre a história de Homero, porque Homero foi criticado e como entender mais o simbolismo por trás deles, que vão rodar aqui na tela final. Só clicar em algum deles e continuar o teu mergulho.